Oi, meus queridos. Vamos aqui dar continuidade ao nosso super projeto do IFCE para preparar você no capricho para o Enem. Então, você sabe que nesta sua primeira semana de curso Super Enem IFCE, você está tendo uma atenção especial para a sua redação. E a gente já conversou sobre as competências da redação Enem. A competência 1, que diz respeito à forma, à escrita e à gramática. A competência 2, que diz respeito ao tema, à construção do texto com alguma orientação entre as suas partes. A parte introdutória, a parte de desenvolvimento e a parte conclusiva. A competência 3, relativa à organização dos argumentos, à orientação para que haja um texto coerente. A competência 4, relativa à coesão, e a competência 5, aquela que lhe dá 200 pontos por uma proposta interventiva coerente, execuível, que traga realmente uma mudança relativa ao que você criticou, ao que você mostrou como um problema a ser resolvido. Hoje nós vamos aqui nos deter na competência 1, que é o mundo, né? Porque para você levar os seus 200 pontinhos, você precisa realmente estar bem na acentuação, na pontuação, na concordância, na regência, na crase, na translineação. Deve evitar repetições desnecessárias de palavras, mas calma, você sabe que vai ter o nosso apoio e vai realmente fazer um super estudo. Bem, turma, vejamos então a acentuação. Primeiramente, vamos fazer uma diferenciação entre dois tipos de acentuação, a acentuação tônica e a acentuação gráfica. Observem a palavra carro, que tem 2 sílabas, e observem também a palavra córrego, que tem 3 sílabas. As duas palavras têm uma sílaba tônica, cada uma delas tem a sua sílaba tônica. Nós pronunciamos carro, não pronunciamos carro. Em outras palavras, nós realmente fazemos uma forcinha na primeira sílaba da palavra carro. Então, esta palavra tem um acento tônico. Isso significa ter uma sílaba tônica. Ela tem um acento tônico, ela é uma paroxítona, porque a sua penúltima sílaba é a sílaba tônica. Já a palavra córrego, por sua vez, que tem 3 sílabas, tem uma forcinha na antepenúltima sílaba. Nós não dizemos corrego nem corregó, nós dizemos córrego. Então, quando eu tenho a antepenúltima sílaba tônica, a forte das 3, eu tenho uma proparoxítona. Então, ambas as palavras têm sílaba tônica sim, tem acento tônico sim. Ocorre que a palavra córrego, além de ter um acento tônico, uma sílaba tônica, tem também um acento gráfico, ou seja, um acento escrito, gente. Por quê? Porque existem regras para acentuação gráfica. E a regra mais conhecida é aquela que diz que todo o proparoxítono da nossa língua portuguesa tem acento. Muito bem. Já a paroxítona terminada na letrinha O não tem acento. Então, aqui nós já começamos a diferenciar o que é acentuação tônica do que é acentuação gráfica. Então, se vocês estiverem no outro tipo de prova, fazendo alguma questão que pergunte se uma palavra recebe acento tônico, tenha cuidado. Pode ser que essa questão esteja se referindo à força e não obrigatoriamente a um acento que você escreve, que será o acento agudo ou aquele chapeuzinho que é o circunflexo. Muito bem. Feita essa diferenciação, eu posso dizer então que as duas palavras têm acento tônico, tanto carro quanto córrego, mas apenas a palavra córrego tem também acento gráfico. Tranquilo? Muito bem, Rita C. Então agora vamos fazer um resumo aqui rápido sobre a respeito das palavras que recebem acento gráfico. Toda proparoxítona recebe acento gráfico. As proparoxítonas, todas, recebem acento gráfico na nossa língua portuguesa. Sempre. Sempre não é exemplo de palavra proparoxítona. Eu estou querendo dizer que todas as proparoxítonas recebem acento gráfico. Inclusive a própria palavra proparoxítona, que tem a antepenúltima sílaba forte. Exemplo, um exemplo de palavra proparoxítona: pássaro, pássaro, ínterim.
Palavra ínterim, que muita gente fala interim. Neste interim, não existe interim, é ínterim. Significa um espaço de tempo. Neste ínterim. Então, acentinho aqui no I, tá, gente? No primeiro I. Saindo das proparoxítonas, essa é a regra mais simples, nós temos as palavras oxítonas, aquelas que têm última sílaba tônica. Exemplo de palavra oxítona, Belém. Eu não digo que moro em Belém, digo que moro em Belém, ponho força na última sílaba. Café, a palavra vigor. Uma palavra pode ser oxítona e não ter acento gráfico. Então, diferentemente das proparoxítonas, que sempre terão acentos gráficos, nós vamos ter as oxítonas com algumas regras que precisamos aprender. Então, quando o oxítona vai ter um acento gráfico? Quando? Em que situações? Quando terminadas na letra A, com ou sem S, na letra E, com ou sem S, ou seja, no singular ou no plural, na letra O, com ou sem S, no final em, na finalização em e na finalização ens. Essa é a regra inicial. Quando a palavra termina em A, E, O, em ou ens. Então, ela terá o acento. Se a vogal for fechada, circunflexo. Se a vogal for aberta, agudo. Gente, vamos ver alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos de palavras oxítonas aqui. E vamos decidir se deveremos colocar ou não acento nessas palavras oxítonas. Na palavra vigor, como eu falei há pouco, tenho duas sílabas. A última é tônica, vigor. É uma pessoa de muito vigor, de muita força. Mas essa palavra oxítona termina na letra R, então ela não tem acento. Já a palavra sofá, que termina em A, tem acento. A palavra café, que termina em E, tem acento. A palavra vovó, que termina em O, tem acento. A palavra dendê, que termina em E, tem acento. O circunflexo apareceu porque a vogal é fechada. E a palavra vovô, que também tem uma vogal fechada, tem acento circunflexo do mesmo modo. Então, são exemplos de oxítonas que têm acento. Já vigor não tem acento. Observem a diferença. Muito bem. Rita-se, e com em e com ens? Vamos aqui a palavra amém. Uma oxítona terminada em EM. Vamos aqui também a palavra reféns. Uma oxítona terminada em ENS. Muito bem. Além disso, Rita-se, o que mais eu poderia trazer? Existe alguma outra situação em que as oxítonas têm acento? Sim, quando elas terminarem em ditongos abertos. Mas eu não vou falar disso neste momento, porque eu quero que vocês vão trabalhando uma regrinha de cada vez. Vamos primeiro fixar. Quando uma oxítona tem acento? Quando terminar em A, E ou O, com ou sem S. Quando terminar em é M ou em ens, é N. Facílimo. 5 situações. A, E, O, com ou sem S, em ou ens. Daqui a pouquinho a gente fala dos ditongos abertos. Tudo que eu estou falando, é claro, já está de acordo com o acordo ortográfico, né, gente? Afinal de contas, ele já está ficando velhinho. Ele já está aí há quase 10 anos ou mais. Muito bem. Agora, vamos pensar nas palavras paroxítonas. Nós já falamos de proparoxítonas, falamos de oxítonas e precisamos falar agora nas paroxítonas. As palavras paroxítonas têm a penúltima sílaba forte. As paroxítonas têm a penúltima sílaba forte. O maior número de palavras da língua portuguesa é paroxítona. Então, por favor, turma, presta bem atenção às paroxítonas. E agora, veja que coisa bem simples que eu vou repetir aqui. Quando é que uma oxítona tem acento? Quando elas terminam em A com ou sem S, não é isso mesmo? Em E com ou sem S, em O com ou sem S, em ou em ens. Vamos repetir? A, E, O com ou sem S, em ou ens. Agora observem
esse sinalzinho matemático, igual. Agora o que eu vou fazer aqui embaixo? Olha como é simples. Vamos usar o sinal matemático diferente. Quando é que a paroxítona não terá ou terá o acento? É o oposto. É o contrário. A oxítona tem quando terminar igual e a paroxítona quando terminar diferente. E agora é só você copiar. Diferente de A com ou sem S, de E com ou sem S, de O com ou sem S, de EN ou de ENS. Que moleza, hein, pessoal? Que moleza, né? Ah, Rita, se eu aprendi que é quando ela termina em PS, por exemplo, fórceps, que ela tem acento. Tudo bem, aprendeu, está aprendido. Mas observe que o PS é diferente de AEO e OENS. Então, em vez de você precisar gravar tantas regras, grave uma, né? Então, vejam bem, PS, eu aprendi, Rita-se, que fórceps tem acento porque termina em PS. Tranquilo, mas você pode aprender assim também. Fórceps tem acento porque é uma paroxítona que não termina em AEO e OENS, ou seja, que termina diferentemente de AEO e OENS. Rita, se eu aprendi que íons é uma paroxítona com acento porque termina em ONS. Sim, mas por que você não aprende isso aqui também? Aqui esta palavra termina diferente de AEO em OENS. Entendido, gente, como é fácil? Olha, Rita, se eu aprendi que fácil tem acento porque é uma paroxítona terminada em L. Exato. L não é A, L não é E, L não é O, L não é EN e L não é ENS. Muito simples. Eu aprendi também, Rita, se que lápis é uma paroxítona acentuada graficamente porque termina em IS. Isso. E por quê? Porque IS é diferente de A, E, O com ou sem S, de EN e de ENS. Pronto, turma, é isso. Você tem uma regra só, que você divide. As oxítonas têm acento quando terminam iguais. A, E, O e OENS. E as paroxítonas quando não terminam iguais, ou seja, quando terminam diferentes. Então, facílimo, não é não? Muito fácil. Então, essa é uma regra importantíssima. Por quê, pessoal? Porque você sabe que não vai jogar 40 pontos fora por causa de descuido de acentuação, né? Você sabe que 40 pontos podem custar a sua vaga. Então, se o avaliador, a avaliadora, percebe que há desvios de acentuação, não lhe dá 200 pontos. Então, tenham cuidado, por favor, 40 pontos são valiosos, tenham muito cuidado. Porque, às vezes, dado o grande volume de provas, às vezes algum outro desvio passa. Mas o de acento, né, turma? Todo mundo vê. Então, por favor, tenham atenção nisso aqui. Primeira regra das paroxítonas, você não acentue palavras paroxítonas se elas terminarem iguais a E, O e OENS. Porque quem se acentua assim é a oxítona. Você só acentua a paroxítona se ela terminar diferente. Beleza? Vamos então a mais uma regra de palavras paroxítonas. Vejamos-la. Eu tenho uma regra de paroxítonas até agora. A professora Rita C. disse que a maioria das palavras da minha redação será paroxítona. Tudo indica. Então, tenham muito cuidado. Regra 1 para as paroxítonas. Regra 2 para as paroxítonas, vamos ver. Regra 2 para as paroxítonas. O que seria? Aquelas paroxítonas que terminam em ditongos, terminadas em ditongos, terão acento. Terão acento. Com acento. Por exemplo, Rita, se, pelo amor de Deus, eu tenho a maior dificuldade para entender essa história de ditongo e de hiato. Eu falo, vejo onde é que eu ponho a força e me confundo. É bem facilzinho. Tá? Vou mostrar aqui a vocês como é que vocês identificam um ditongo. Muito bem. Quando você diz, por exemplo, farmácia, você tem aqui um ditongo.
se você pronuncia esse conjuntinho rapidamente. Farmácia. Se você não diz farmácia devagar, você tem um ditongo. Farmácia. Eu vou à farmácia. Observe como você diz com rapidez este encontro vocálico. Isso aqui é um ditongo, caso você o pronuncie rapidamente. Muito bem. Então, paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Ah, mas agora você me confundiu. Por quê? Porque você deu a entender que eu posso pronunciar como eu quiser, rapidamente ou não. A palavra farmácia realmente pode ser pronunciada de duas maneiras. Há alguém que fala mais devagar, há alguém que fala mais rápido, há alguém que diz que foi à farmácia ontem à noite e pronuncia devagar. Devagar. Farmácia. De todo modo, se a pessoa falar assim, de forma mais lenta, e ela disser farmácia, eu trabalho em uma farmácia. Se ela gostar de pronunciar assim, ela construiu um hiato. Ela construiu um hiato, ela separou. Fez um meio entre os dois, então ela construiu um hiato. Agora, mesmo que ela prefira falar lentamente, falar em 4 sopros, farmácia. Eu trabalho em uma farmácia. Se ela gostar de se expressar assim, você vai continuar colocando o acento e você sabe por quê. Nós já estudamos hoje. Porque se ela fizer isso, ela está fazendo uma proparoxítona. A antepenúltima ficou forte, ficou tônica e você tem uma proparoxítona. Tanto como proparoxítona, como paroxítona terminada em ditongo, você não vai escapar do acento. Entendido? Então, tenham muito cuidado, porque esse vai ser um grande número de palavras na sua redação. Um grande número de paroxítonas. Gente, as paroxítonas não acabam por aqui. Nós já vimos 2 regrinhas. Qual foi a primeira? As paroxítonas que terminam diferentemente de AEO em OENS têm acento escrito, gráfico. E as paroxítonas terminadas em ditongo, que muitas vezes podem até ser proparoxítonas também, não vou entrar neste mérito para trazer a regra inteira, mas caso aconteça, vocês já sabem, o acento se mantém. Vamos a uma terceira regrinha de paroxítonas? Vamos lá. Vamos a uma terceira regra de paroxítonas. Rita, se essas paroxítonas têm mais regras que as outras, é natural, né, turma? Afinal de contas, o número maior de palavras é de paroxítonas. Então, vamos a uma paroxítona aqui, regra 3. Regra 3. Paroxítonas. Muito bem. Por causa do nosso acordo ortográfico de 2008, nós temos aqui uma mudança que todos nós já deveríamos ter realmente fixado. O que é? Antes, prestem bem atenção para não se confundirem, quando eu tinha uma paroxítona com ditongo aberto, o que é um ditongo aberto? Vou fazer aqui, vou falar para você escutar o ditongo aberto. Ei, el e oi. Agora vamos fechar o ditongo. Ei vai passar a ser ei. Olha a minha boca como fecha. Ei, aberto. Ei, fechado. Oi, aberto. Oi, fechado. Então, ei, el, oi, abertos. Ei, eu, oi, fechados. Muito bem. Antes do acordo ortográfico, quando havia uma paroxítona com ditongo aberto, essa paroxítona recebia um acento. Mas isso não ocorre mais. Depois do acordo ortográfico, só para lembrar vocês, quando a paroxítona tem um ditongo aberto, eu não falo ideia, eu tive uma ideia, gente, eu tive uma ideia, não é? Então, quando eu tenho um ditongo aberto, a paroxítona não tem mais acento.
é a forma adequada desde 2008. Entendido? Então, gente, tenha cuidado aí. Nós vamos voltar a falar disso com certeza, porque nós vamos fazer exercícios muito interessantes, eu vou trazer textos para vocês, nós vamos corrigir textos juntos, ver se está todo mundo atento mesmo, você vai receber super exercícios, não só de redação, mas de matemática, física, química, biologia, história, geografia, todas as disciplinas, porque você vai ter uma super equipe aí do IFCE, dando o maior apoio para você se dar muito bem no Enem. Rita, se eu posso falar assim na redação para você se dar bem? Não, na redação você tem um jeitinho melhor, aqui a gente fica mais à vontade. Mas na redação você vai dizer, para você ter êxito, né? Então tenham cuidado. E sempre que pudermos, eu vou lembrar alguns toques dessa natureza. Então, está aqui uma noção do que é acentuação. Falta muito, Rita? Sim, não, mas faltam os hiatos. Faltam os hiatos. Então eu tenho a paroxítona, maioria das palavras do nosso texto é paroxítona, a maioria. Tem as oxítonas, tem as proparoxítonas. Isso você já entendeu. Muito bem. Você já sabe que com acordo ortográfico, as paroxítonas que têm ditongo aberto perderam o acento. Por favor, não esqueçam isso, tá? Vamos agora ver outros exemplos. Vou apagar aqui toda a lousa para que vejamos outros exemplos e você não guarde dúvidas, por favor. Olha a nossa comunicação, olha a importância de fazer os exercícios semanais, não só porque eles são válidos como sua presença no curso, mas também porque é muito importante, dado o grande volume de conteúdos, você precisa estudar semanalmente, você precisa se exercitar. Você só vai fixar tudo com exercício. Você precisa acompanhar todas as questões, responder aos formulários semanais. Você não pode se descuidar. Você não pode deixar para perto dos seus super simulados. Você vai fazer simulados caprichados. Gente, vamos ver aqui então o que é que nós acentuaríamos. Vejamos. Acentue se conveniente. Se for conveniente. Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo. Vamos fazer aqui um exercício comigo, aqui durante a aula mesmo. Vamos ver se eu devo acentuar essas palavras que eu vou pôr agora na lousa ou não. Vejamos. Eu tenho aqui a palavra item. Vamos ver se vocês estão atentos. Eu tenho o seu plural, itens. Vamos ver se vocês fixaram. Eu tenho a palavra hífen. Hífen. Eu tenho a palavra hífens. Não é verdade? Eu tenho a palavra látex, que não é latex, hein, gente? Eu tenho a palavra recorde, que não é recorde. Recorde é inglês, minha gente. A palavra é recorde. Nós temos a palavra, deixe-me ver, facilmente. Facilmente. Muito bem, 6 palavrinhas para nós começarmos, antes de entrarmos nos hiatos. Vejam, primeiramente vamos identificar as sílabas tônicas, não é verdade? Eu ponho força na primeira sílaba, item. Eu não digo que vou marcar o item, eu digo item. Então, ela é uma paroxítona, né, pessoal? Porque ela tem a penúltima sílaba forte. Então, aqui vou colocar que ela é uma paroxítona. Não é isso? A palavra itens é igualmente paroxítona. A palavra hífen, paroxítona. A palavra hífens, paroxítona. Tudo bem. Por enquanto, essas 4, todas paroxítonas. Vamos lembrar nossa regra? Se elas terminarem diferentemente de AEO em OENS, eu acentuo, combinado? Então, essa aqui, a primeira palavra, termina em EM, portanto, não recebe acento. Eu acentuo as paroxítonas que terminarem diferentes de AEO em OENS. Então, observem que coisa curiosa. Item não recebe acento porque termina em EM. Palavras recebem acento quando terminam em EM se elas forem oxítonas e não paroxítonas. Já o plural termina em ENS. Continua sem receber acento.
quem recebe acento, o que recebe acento, aliás, quando termina em a, e, o, em ou ens. As oxítonas, como elas são paroxítonas, não recebem acento. Muito bem. A palavra hífen é paroxítona. Observem bem. Ela não termina em EM. Olha, muita atenção. Item termina em EM, M de mamãe. Mas hífen termina em EN, N de navio. Então aqui já é diferente. Item não recebe acento, porque termina em A, E, O, em com M ou ens. Mas hífen recebe sim, porque termina em AN. E aí, se você não souber as regras, você vai ficar bem confusa, bem confuso, porque o singular recebe acento, mas o plural já não recebe. Por que não? Porque termina em ens. Vamos lembrar a regrinha? As paroxítonas têm acento se não terminarem em A, E, O, em ou ens. A, E, O seguidos ou não de S. Então, o singular tem e o plural não tem. Pinguinho mesmo. Se você quiser fixar tudo isso só pela imagem, vai ficar complicado. É melhor você saber a regra, dominar a regra. Muito bem. Então, tenham cuidado, né? Olhem a diferença. Na primeira situação, na primeira dupla, tanto o singular como o plural são livres de acento. Já na segunda dupla, o singular tem acento e o plural não tem. Então, tenha muita atenção, saiba a regra, que tudo se resolve. Vamos aqui para as outras 4 palavras. Eu tenho uma paroxítona, látex, paroxítona, eu não digo latex. Ai, não, Rita, assim, não. Ai, pois eu até hoje dizia assim, use uma tinta látex, não, látex. Compre um duplex para você morar, não, duplex. Duplex, látex, muito bem. Ah, eu vou comprar um papel duplex na livraria para fazer um cartaz. Não, duplex não, duplex, látex. Muito bem. Paroxítona terminada em X. Isso é suficiente. Se a minha paroxítona termina em X, então ela termina, gente, vamos lá relembrar a regrinha, diferente de A, de E, de O, porque um X não é um A, um X não é um E, um X não é um O. Diferente de EM e de ENS. Então, acento nela. Fácil, né? Recorde, paroxítona. Ai, não é recorde, não. Recorde é inglês. É recorde. O atleta bateu o recorde. O atleta bateu o recorde em sua categoria de corrida. Recorde. Ela é uma paroxítona terminada em E. Então, gente, olha só. Não vai ter acento, porque ela termina igual a E. Olha só o E aqui. Então, esta não tem acento. É paroxítona? É. Tem acento? Tem. Que acento? O acento tônico, não é, turma? Ela tem uma força aqui, mas ela não tem acento escrito, gráfico. Agora, eu chamei a atenção para essa palavra, porque muitas vezes o que acontece na prova do Enem? Isso acontece com qualquer um de nós. Quando você vai escrever a palavra facilmente, claro, você percebe que ela vem derivada da palavra fácil. Então, se você fosse escrever a palavra fácil, você saberia que teria uma paroxítona terminada na letra L, ou seja, uma letra diferente de AO em OENS. Então, naturalmente, você colocaria o acento. E por força do hábito, quando você começa a escrever facilmente, você põe o acento também. Mas você tem que lembrar que essa palavra tem sílaba tônica Fá, mas a palavra de cima não tem. Você note que a palavra facilmente tem sílaba tônica Me e não Fá. Então, por favor, não confundam fácil com facilmente. Então, aqui eu tenho uma paroxítona sim, porque a sílaba tônica é a penúltima, mas desta vez termina na letra E. E quando uma paroxítona termina igual a E, O, em OENS, não tem acento. Então está aqui o exercício para que vocês tenham atenção e fixem bem esta regrinha. Pois é, turma. Vamos encerrar aqui o nosso vídeo, mas eu deixo aqui já o que vai ser feito no próximo, que é ver a acentuação ainda um pouquinho, a acentuação de hiatos, isso é muito importante,
ver também a acentuação diferencial. Tudo é importante, né, Ritaci? Tudo é importante, tudo você disse que é importante, e é mesmo. A diferencial e iniciar, prestem bem atenção, apenas iniciar a acentuação da crase, aquele fenômeno que é marcado pela presença de um acento grave. Aquele acentinho que fica de ré, é o contrário do agudo, a acentuação de crase, ou seja, o uso do acento diferencial. Então, faremos isso aqui no nosso vídeo número 2 deste módulo. No vídeo 3, nós vamos prosseguir com a crase, e no vídeo 4, moçada, só questão, que é exatamente para você fazer uma revisada boa, tá bom? Um beijo, até breve, galera.